Bom, pessoal, então para reafirmar uma última questão trabalhada no final do vídeo anterior, lembrando, inquérito policial, o ato formal, ok? O ato administrativo formal de início do inquérito policial tem o nome de portaria. Então, como que se inicia o inquérito policial? Regra geral, pela portaria. Mas, se ocorrer a prisão em flagrante, se o inquérito policial se der em decorrência de uma prisão em flagrante, será lavrado o auto de prisão em flagrante e aí instaurado o inquérito policial. Então, atenção, inquérito policial, via regra geral, para as hipóteses de investigação que não resultam de uma prisão em flagrante, inicia-se através da portaria. Já quando o indivíduo é preso em flagrante, o ato formal de iniciação do inquérito policial é o auto de prisão em flagrante delito. Perfeito? Bom, finalizado então a parte ali relacionada aos atos de iniciação de inquérito policial, vamos tratar agora dos atos de desenvolvimento. Lembrando que nós dividimos o estudo da dogmática do inquérito policial em três partes: atos de iniciação, atos de desenvolvimento e atos de conclusão. Bom, quando falamos em atos de desenvolvimento, nós vamos analisar as regras contidas no artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal. Então, atos de desenvolvimento, artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal. Ato de iniciação, artigo 5º do Código de Processo Penal. Bom, os atos de desenvolvimento são todos os atos voltados à colheita de elementos para a elucidação dos fatos. Em toda atividade do delegado de polícia voltada para colheita de elementos probatórios, elementos de informação para formar a justa causa, são atos de desenvolvimento. Então, a ida do delegado de polícia até o local da infração, ato de desenvolvimento. A determinação do delegado de polícia para que os investigadores façam diligências é um ato de desenvolvimento. A intimação de uma testemunha e a oitiva de uma testemunha é um ato de desenvolvimento. Ou seja, toda a determinação de realização de uma perícia é um ato de desenvolvimento. Então, todas as diligências, todas as diligências praticadas pelo delegado com a finalidade de elucidar os fatos e trazer ali, então, informações a respeito do ocorrido, são chamados de atos de desenvolvimento. E quando a gente fala em ato de desenvolvimento, é de suma importância que o aluno faça uma leitura atenta no artigo 6º do inciso 1 até o inciso 10. Eu costumo dizer que o artigo 6º do Código de Processo Penal é a cartilha do delegado de polícia. O delegado de polícia, durante a investigação, ele tem que ir ali, na verdade, recomenda-se, né, que o delegado esteja atento ao artigo 6º. Então, o artigo 6º do inciso 1 até o inciso 10, perfeito? São ali as diligências que o delegado de polícia precisa fazer no curso da investigação. Portanto, atos de desenvolvimento. Vamos lá ler o artigo 6º e respectivos incisos e a partir daí a gente comentar a respeito deles com vocês. O artigo 6º, então, diz o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, eu sempre brinco que o delegado de polícia deve fazer igual a gente assiste nas séries de polícia norte-americana, igual o CSI, onde eles cercam, delimitam a área com uma fita amarela, ninguém entra, enfim, justamente para garantir a cadeia de custódia das provas, enfim. Então, essa é a obrigação do delegado. O delegado, ao tomar conhecimento, ele deve se dirigir até o local da ocorrência, ao local do crime, preservar aquele local, ok? O estado em que as coisas se encontram. Você tem uma arma no chão, um corpo no chão, sangue pegado, tem que preservar o local do crime para aguardar a perícia chegar, para que a perícia, ao realizar o seu trabalho, ok, possa fazer um trabalho de uma forma técnica, com primor técnico, e que a investigação não seja prejudicada em razão do prejuízo ali, da afetação ao local do crime, né? Perfeito? Inciso 2. O delegado de polícia também deve apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.
ok? Então, tudo que tiver relacionado ao fato, uma arma, uma faca, uma droga, uma peça de roupa, um carro, enfim, tudo que tiver ali relação com o fato investigado, ok? Deve ser apreendido pelo delegado de polícia depois que os peritos realizarem as perícias necessárias. Então imagine, um crime de homicídio, foi encontrada uma faca no local, uma faca encravada no peito da vítima. Essa vítima será removida daquele local, a faca será retirada, vão fazer então um laudo cadavélico, enfim, a perícia cadavélica para decidir qual foi a causa mortis daquela, a causa mortis daquela vítima, ou seja, qual foi a causa, o que levou ele à morte. Será realizada uma perícia nessa faca para encontrar, por exemplo, fazer uma perícia residográfica, uma perícia datiloscópica para encontrar fluidos corporais, saliva, suor, fio de cabelo, impressão digital nessa faca, enfim, essa faca será periciada. Em seguida, ela será, então, encaminhada para o delegado de polícia. Então, compete ao delegado de polícia apreender esses objetos que tiverem relação com o crime depois que a perícia fizer o trabalho deles, ok? Inciso 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Então, o delegado, ao chegar, ao saber do conhecimento de um fato, ele tem que praticar diligências voltadas a elucidar o fato. E aí, então, ele vai colher todas as provas, enfim, ouvir testemunhas, se o crime aconteceu, por exemplo, em via pública. Imagine um homicídio ocorrido em via pública. O delegado de polícia vai requerer das empresas privadas imagens do sistema de segurança. Se é uma câmera pública, ele vai oficiar a prefeitura, o Estado, enfim, a União, para que ele tenha acesso a essas imagens de vídeo monitoramento. Ou seja, o delegado ele vai se movimentar para tentar elucidar, okay? Encontrar provas que sirvam para o esclarecimento dos fatos e as circunstâncias em que o fato ocorreu. Então, inciso 3, compete ao delegado colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Imagine um crime de tráfico de drogas. O delegado ele tem que o quê? Apreender essa droga, encaminhar a droga para perícia, ok? Intimar os vizinhos ali daquela casa, se eles sabiam quem eram os indivíduos que estavam ali envolvidos com tráfico de droga, perfeito? Se é um crime de homicídio, ele vai ter que determinar a perícia na arma encontrada, na vítima, vai determinar diligências para encontrar testemunhas, verificar se alguém ouviu algo a respeito daquele crime, se alguém sabe o motivo do crime, ou seja, ele vai precisar se movimentar para escolher, para encontrar provas relacionadas ao crime, buscando assim o seu esclarecimento. Perfeito? Bom, o delegado de polícia também deverá ouvir o ofendido. Logicamente, naquelas situações que for possível ouvir o ofendido, o delegado irá ouvi-lo, ok? Então, uma tentativa de homicídio, certamente, quando essa vítima sair do hospital, ela será intimada para que possa ali prestar os seus esclarecimentos ao delegado de polícia. Então ele vai ouvir o ofendido. Por quê? A oitiva do ofendido ela é de suma importância, porque às vezes o crime aconteceu sem nenhuma testemunha ocular, na presença de ninguém. Okay? Imagina os crimes que acontecem dentro do domicílio, certo? Geralmente, dentro ali da privacidade do domicílio, só quem sabe é o autor do fato e a vítima. Então a oitiva da vítima, nesses casos, é muito importante para poder elucidar os fatos. E a partir da oitiva das vítimas, vamos encontrar outras testemunhas, é possível fazer outras diligências, determinar uma busca e apreensão, e por aí vai. Então a oitiva do ofendido é de suma importância, a oitiva da vítima, ok? Inciso 5 do artigo 6º. Também compete ao delegado de polícia ouvir o indiciado. Atenção, ouvir o preso, ok? O acusado ali de cometer aquele crime, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, do disposto no capítulo 3 do título 8 deste livro. Ou seja, aqui o inciso 5 diz, o delegado de polícia deverá fazer a oitiva do indiciado com observância das regras aplicadas ao interrogatório judicial, ok? Devendo o respectivo termo de interrogatório ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então, o delegado de polícia deve fazer o interrogatório do acusado, do indiciado, em sede de inquérito policial, garantindo o quê? O direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação. Então, o delegado de polícia, observado a mesma regra que se aplica ao interrogatório judicial, o delegado tem que informar ao indivíduo
o direito dele de permanecer calado. E informar mais que, além dele ter o direito de permanecer calado, o silêncio dele não poderá ser e não levará prejuízo a ele, não poderá ser interpretado contra ele. O delegado tem que informar isso. Mais ainda, uma importante alteração. Aqui, o inciso 5 do artigo 6º diz que o delegado deve fazer o interrogatório do réu, ok? Com observância da mesma regra que se aplica ao interrogatório judicial, aqui no inquérito policial, ok? Importante que o Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 21, autoriza, a Lei 8.906 de 94, artigo 7º, inciso 21, autoriza o advogado a acompanhar o seu cliente no momento de interrogatório na delegacia de polícia, sob pena de nulidade do interrogatório. Vejam só, então se o indivíduo fizer a exigência da presença do seu advogado e o delegado de polícia negar a presença do seu advogado, ok? Impedir que o advogado tenha acesso ao seu cliente e acompanhe o interrogatório dele na polícia, isso, além de ser crime de abuso de autoridade, pela nova lei de abuso de autoridade, constitui nulidade do interrogatório. Então, ou seja, tudo que foi descoberto nesse interrogatório é imprestável, ok? É imprestável, é nulidade absoluta. E aqui aplica-se, então, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, um interrogatório feito em sede de inquérito policial, que seja declarado nulo, todos os atos, ok? Todas as provas que foram adquiridas através desse interrogatório são nulas, perfeito? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Se esse interrogatório revelou outras provas e esse interrogatório é nulo, todas as outras provas também serão nulas por consequência, perfeito? Muito importante isso. Então, o inciso 5 diz que o delegado de polícia deve ouvir o indiciado, observando as regras do interrogatório judicial. Ou seja, o delegado de polícia tem que informar o direito de permanecer em silêncio, e o silêncio dele não será interpretado desfavorável a ele, e, caso o indiciado exija a presença de advogado, diga que ele possui um advogado, e esse advogado, estando presente, o delegado de polícia indefira, nega a assistência desse advogado, esse interrogatório feito, ele é nulo. Atenção! Não estou aqui dizendo que é obrigatório a presença do advogado no interrogatório em inquérito policial. Não, não é obrigatório. Perfeito? Não é obrigatório. O interrogatório em sede de inquérito policial pode ser feito sem advogado? Perfeitamente. Mas, se o advogado estiver presente na delegacia e o delegado negar o acompanhamento, é nulo. Ou se o preso disser, eu tenho um advogado, meu advogado é fulano de tal, eu quero a presença dele para eu poder falar, e o delegado negar também, o interrogatório ele é nulo, nulidade absoluta, conforme prescreve o artigo 7º, inciso 21 da Lei 8.906 de 94. Muito cuidado, atenção para isso, ok? Então, atenção, inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa, ok? No inquérito policial existe o direito de defesa, ou seja, o direito de participar ativamente, de requerer diligências, de fazer pedidos, mas não existe contraditório e ampla defesa, ou seja, o advogado não pode contraditar o delegado de polícia, não existe direito de interposição de recurso, contraditório amplo no inquérito policial, como existe na ação judicial. Lembrando que o inquérito policial, um dos princípios, um dos elementos, uma das características do inquérito policial é justamente a inquisitoriedade. Ou seja, nós não temos aqui contraditório e ampla defesa. Atenção, nós temos sim o direito de defesa no inquérito policial, que é a presença do advogado, acompanhar as diligências, requerer a oitiva de uma testemunha A, B ou C, requerer a juntada de um documento, requerer que seja feita uma diligência. Isso a defesa pode fazer, mas isso não é ampla defesa, não é contraditório. Aquela que nós falamos só lá na ação judicial. Muito cuidado com isso. Existe direito de defesa no inquérito policial? Existe. O que não existe é contraditório amplo e também ampla defesa. Isso, de fato, não existe. Perfeito? Inciso 5, então, atenção. Seguindo, inciso 6, compete então ao delegado de polícia proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e fazer acariações, ok? Então, se foi apreendido uma fotografia, um papel ou alguma pessoa foi apreendida, certo? Nós vamos fazer o reconhecimento de uma arma, reconhecimento de um papel, de um documento, reconhecimento de uma pessoa, certo? Eu vou colocar essa pessoa ao lado de pessoas que têm
características corporais semelhantes, né, físicas semelhantes a ele, e vou pedir para que, por exemplo, o ofendido, a vítima, identifique quem é o suposto autor do fato. Então o delegado vai fazer ali o reconhecimento de pessoas e coisas, e mais, o delegado também poderá fazer a acariação. O que é a acariação? A acariação é o confrontamento, eu confrontar os depoimentos de duas pessoas, ok? Porque entre elas está tendo contradição. Imagine que uma testemunha X diz uma coisa ali, de certo modo, responsabilizando o indiciado. A testemunha Y diz que não, totalmente diferente. Então veja, eu tenho dois depoimentos que são absolutamente divergentes. Um diz que o indiciado estava ali, que ele estava no momento, que ele fez e aconteceu. O outro diz que não, ele estava na minha casa. Ele alega, por exemplo, um álibi. O delegado ele pode fazer a acariação, botar os dois frente a frente e falar, vem cá, quem está mentindo? Porque você falou isso e você falou aquilo. Vamos lá. Isso é a acariação. É confrontar, botar os dois frente a frente e para que a partir daí ele consiga descobrir qual é a verdade, de quem está contando a versão verdadeira. Perfeito? Inciso 7 diz que compete também ao delegado de polícia determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Ok? Atenção, pessoal. Nos crimes que deixam vestígios, o que é esses crimes que deixam vestígios? Crimes que possuem, okay, por sua natureza, elementos materiais, deixam vestígios, elementos materiais que podem ser objeto de perícia. Exemplo, o homicídio é um crime que deixa vestígio. O vestígio é o sangue, é a arma, é o corpo da vítima, ok? Todo o elemento material. Vestígios são elementos materiais, perfeito? Outro crime que deixa vestígio, tráfico de drogas. A droga foi apreendida, o vestígio do crime é a droga apreendida. Então todo crime que deixa vestígio, ok? Regra, crimes materiais que deixam vestígios, crime de lesão corporal, deixou vestígio, deixou um roxo na cara, deixou um arranhão, hematomas. Vejam, são vestígios. São elementos materiais, são elementos sensoriais que eu posso ver, posso tocar, posso pegar, posso manusear. Todos os crimes que deixam vestígios, o delegado de polícia deve determinar a realização de uma perícia. Então, se diante de uma situação o delegado se depara com um fato criminoso que deixou vestígio, primeira coisa, tem que fazer perícia. Perfeito? Seguindo, inciso 8, compete também ao delegado de polícia ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Ok? Então aqui nós estamos falando da identificação criminal. Mas essa identificação criminal, ok, ela só vai ser feita se o indivíduo não possuir identificação civil. O que é identificação criminal? A identificação criminal é o indivíduo conduzido até a delegacia, enfim, e ali então eles tiram fotos dele, colhem as suas digitais e fazem ali uma identificação que vai ficar nos registros da Secretaria de Justiça, né, ali do Poder Executivo. São registros criminais. Esse registro criminal só vai ser feito se o indivíduo não possuir registro civil, ou seja, eu não tenho identidade dele, não tenho CPF, não sei quem é esse camarada, okay? Não tem documento, ou eu suspeito que esse documento dele seja falso, ele está se passando por uma outra pessoa. Aí então eu vou fazer registro criminal, perfeito? Fora isso, prevalece então o uso de registro civil. Registro civil, carteira de trabalho, carteira de identidade, perfeito? Também, inciso 9, compete então ao delegado de polícia averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, a sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, e também durante ele, e qualquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Então o inciso 9 vai dizer que, olha, o delegado de polícia vai ter que tentar ouvir testemunhas, ouvir o indivíduo, o autuado, enfim, o indiciado, e a partir daí conseguir elementos que possam então contribuir para a apreciação do temperamento, do caráter desse indivíduo, para ver a periculosidade dele. Olha, ele após o crime não demonstra arrependimento, né? Ele cometeu o crime de maneira cruel, enfim, utilizou de meios cruéis para cometer o crime.
a vida pregressa dele é assim uma lástima, ele já tem várias condenações por crimes violentos, enfim, o delegado então vai ter que pedir a folha de antecedentes criminais desse indivíduo, por exemplo, ok? E o delegado vai requerer a juntada no inquérito policial da folha de antecedentes criminais, ou seja, vai ser feita uma busca no sistema de justiça, verificar quantos processos criminais esse indivíduo tem, se tem algum processo criminal, se tem condenação, enfim, verificar também a vida pregressa dele, inclusive na adolescência, porque ainda que não possa ser utilizado os atos infracionais cometidos pelo adolescente para fins de reincidência, ok? Pode sim ser analisado para fins do comportamento dele, ok? Da conduta social desse indivíduo, isso pode ser analisado. Não é reincidência, mas pode ser analisado para fim de analisar a conduta desse indiciado. Perfeito? Por fim, compete ao delegado de polícia colher informações sobre a existência de filhos, respectivas de filho, de pessoas idosas que possuem alguma deficiência e o nome de contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Okay? Então, o preso, o delegado tem que verificar se ele tem filho, tem pessoa dependente dele, pessoa deficiente, enferma, idoso, que dependa dos cuidados dele. Ok? E aí verificar se existe contato de outras pessoas que possa cuidar dessas pessoas que dependem do indiciado. Por quê? A lei autoriza, caso o indivíduo seja o único responsável pelos cuidados de pessoa menor, de enferma e tal, seja decretada a sua prisão domiciliar. Então, para isso, o delegado precisa colher essas informações para verificar aí essa situação da vida dele, né? Enfim, se ele precisa cuidar de alguém, perfeito? Então, esses são os atos de desenvolvimento aí previstos no artigo 6º, ok? Agora, vamos tratar aí, terminamos de comentar o artigo 6º, vamos tratar ainda dos atos de desenvolvimento sobre o artigo 7º do Código de Processo Penal. O artigo 7º vai dizer o seguinte: para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. Então, atenção, o artigo 7º diz que, caso for necessário, para verificar o modo como ocorreu a infração, ok, verificar as circunstâncias, o delegado pode fazer a reconstituição criminal, ou seja, ele vai reproduzir, ok, encenar, fazer essa reprodução para tentar descobrir como que aconteceu então esse crime, né? Como que ocorreu as circunstâncias desse crime, perfeito? Seguindo aí, pessoal, terminamos então os atos de desenvolvimento. Agora, para a gente finalizar, vamos tratar dos atos de conclusão, que está lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Artigo 10 do Código de Processo Penal traz para nós aí então atos de conclusão. E aí, o artigo 10 vai dizer o seguinte: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando ele estiver solto, mediante ou sem fiança. Lembra que nós comentamos lá na aula anterior os prazos aí de duração de inquérito policial, artigo 10, nenhuma novidade até agora. O parágrafo 1º diz: a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Ou seja, depois de iniciado o inquérito policial, depois de desenvolvido ele, feitas todas as diligências, no final, o delegado vai encerrar o inquérito policial com a elaboração de um relatório. Ou seja, então o inquérito policial, o ato formal de iniciação do inquérito é ou portaria ou auto de prisão em flagrante. Então o ato formal de iniciação do inquérito se dará através da portaria ou do auto de prisão em flagrante. E o ato formal de conclusão do inquérito policial é o relatório. O inquérito policial deverá finalizar com o relatório. Lembra que nós falamos que o delegado não pode determinar o arquivamento do inquérito? É isso. Ainda que ao final do inquérito o delegado chegue à conclusão de que não houve crime, ele não pode arquivar o inquérito. Ele vai concluir o inquérito através do relatório. No relatório, então, o parágrafo 1º diz que ele vai ter que relatar, fazendo um relatório minucioso, dizendo tudo o que ele apurou, quais foram as diligências, ou seja, olha, foi apurado o fato criminoso X, nós fizemos essa diligência, no dia tal foi ouvida fulano de tal, a perícia disse isso, o perito disse aquilo, uma testemunha X disse aquilo, o investigado no seu interrogatório, o autuado no interrogatório disse isso, ou seja, o delegado vai reproduzir, fazer um relatório
de tudo que ocorreu durante a investigação. Parágrafo 2º diz o seguinte: no relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tenham sido inquiridas, mencionando o lugar em que possam ser encontradas. Então, se porventura tiver alguma testemunha que foi mencionada por uma outra testemunha, mas ele não ouviu, ele pode relatar essa testemunha e indicar o lugar onde ela possa ser encontrada. Ok? Parágrafo 3º diz que, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Perfeito? Ou seja, caso o fato seja de difícil elucidação, o delegado ele pode requerer aí a prorrogação do prazo para concluir o inquérito policial. Perfeito? E esse, então, é o ato de conclusão do inquérito policial. Ele finaliza com o relatório. Artigo 11 do Código de Processo Penal vai dizer para nós o seguinte: olha, os instrumentos de crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, tudo aquilo que foi faca, arma, enfim, objetos apreendidos, tudo que foi interessante para o processo relacionado ao crime, então acompanhará o inquérito policial. Perfeito? Então, o inquérito policial, aí ele vai estar acompanhado de todos esses elementos. Perfeito? E o artigo 13 diz o seguinte: incumbirá ainda à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Também competirá ainda à autoridade policial realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Imagine que a ação penal já foi oferecida, mas o Ministério Público precisa de outras informações complementares. Então ele pode requisitar, ok? Requisitar ao delegado que faça outras diligências. Também compete ao delegado de polícia cumprir os mandados de prisão expedidos por autoridades judiciárias e também compete ao delegado de polícia representar acerca da prisão preventiva, ok? Bem como a prisão temporária. Entendido, pessoal? Estamos aí finalizando com os atos de conclusão do inquérito policial. Inquérito policial, então, início, meio e fim. Inicia-se com a portaria, auto de prisão em flagrante, desenvolve-se com todas as diligências necessárias para elucidar o fato e conclui com o relatório. Antes de nós finalizarmos a nossa aula, eu queria comentar com vocês uma alteração importantíssima, ok? Trazida aí pela Lei 13.964 de 2019, ok? 13.964 de 2019, o pacote anticrime, ok? Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, que alterou uma questão muito interessante aqui para nós no inquérito policial, que está previsto lá no artigo 14A. O pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, incluiu, ok, o artigo 14A do no Código de Processo Penal. E aí o que diz o artigo 14A? Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, o indiciado poderá constituir defensor. Então o artigo 14A diz que, caso algum militar previsto no artigo 144 da Constituição Federal, okay? Quem são ali, no artigo 144, os agentes de segurança pública. Vamos ver lá então o artigo 144 da Constituição Federal. Diz assim, ó, o artigo 144 da Constituição Federal traz para nós ali os agentes que atuam na segurança pública. Quem são eles? Olha só, o artigo 154 vai dizer que a segurança pública deve ser responsabilidade, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunicabilidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então, o artigo 14A do Código de Processo Penal diz que, caso qualquer um desses agentes de segurança pública, Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal, Policial Civil, policiais militares e corpos de bombeiros, ok, estiverem envolvidos em uma investigação que apure o uso de força letal, desde que no exercício da sua função, eles poderão constituir defensor. Ou seja, se um policial militar,
no exercício da sua função, fazendo uso de uma arma letal, mata alguém, vai ser instaurado um inquérito. Nesse inquérito, o artigo 14A diz que o policial militar tem o direito de constituir um defensor. A mesma coisa se aplica ao policial federal, ao policial civil. Imagine que um policial civil, no exercício da sua função, faz uso de força letal, faz uso do seu armamento para repelir, por exemplo, uma injusta agressão. Será instaurado um inquérito policial. Nesse inquérito policial, ele terá direito de constituir defensor. E aí, vejam bem, o artigo 14A, a partir de uma... Se nós fizermos uma leitura assodada, apressada do artigo 14A, nós vamos chegar à conclusão de que a constituição de um defensor, ela é facultativa, ou seja, diz ali um direito. Então eu, enquanto policial militar, se fizer uso de uma força letal e causar a morte de alguém, ou enfim, lesão corporal em alguém, nesse inquérito policial, eu poderia constituir defensor. Mas se a gente for ler o parágrafos 1º e 2º, nós vamos perceber que não é bem assim. Não é discricionário, não é um direito. Nós vamos perceber que é uma obrigação. O artigo 14A, incluído então pela Lei 13.964/2019, o pacote de crime, inova no ordenamento jurídico ao impor uma exigência de defensor no inquérito policial. Vejam, a regra é que no inquérito policial a defesa técnica ela é dispensável, não precisa ter um defensor constituído. Mas o artigo 14A diz que nessas situações, ou seja, quando os agentes de segurança pública, previsto no artigo 154 da Constituição Federal, no exercício da sua função, fizerem uso de força letal, eles devem ter um defensor. Quer ver? Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 14A do Código Nacional. Diz o seguinte: para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Ou seja, o indivíduo, o policial militar, o policial federal, o policial civil, o policial rodoviário federal, o policial ferroviário, ele então será citado da instauração de um inquérito policial, citado da instauração de uma investigação. A partir da citação, ele terá 48 horas para constituir um defensor. Perfeito? E o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, olha, esgotado o prazo previsto no disposto no parágrafo 1º desse artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação, vejam só, deverá intimar a instituição a que esteja vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa instituição, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então veja, instaurada uma investigação contra qualquer dos agentes públicos que atuem na segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que a investigação tenha por objeto o uso de força letal, tem direito de constituir advogado. Então, deverá ser citado da instauração da investigação para em 48 horas constituir defensor. Se, passado o prazo de 48 horas, e ele tendo sido citado, não constituir defensor, o delegado de polícia, o parágrafo 2º, diz que ele deverá intimar a instituição. Ou seja, se ele é um policial militar, o delegado de polícia vai intimar a polícia militar, para que a polícia militar indique um defensor para ele. Se ele é policial federal, deverá intimar a Polícia Federal para que a Polícia Federal indique o defensor para ele. Perfeito? Então veja, que o parágrafo 2º diz para nós que, ao contrário do que o caput do artigo 14A nos indica, que isso é, na verdade, uma obrigação. Então, no meu entender, no meu entendimento, a interpretação correta a ser dada no artigo 14A é que é direito do indiciado e dever do Estado nomear um defensor para esse profissional da segurança pública. Perfeito? Seguindo aí no artigo 14A, o parágrafo 3º, 4º e 5º foram todos vetados pelo presidente da República, ok? Mas o parágrafo 6º diz o seguinte: as disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito à missão de garantia da lei e a ordem. Então, muita atenção. Voltando. O artigo 14A diz respeito aos agentes de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais ferroviários federais.
Artigo 144. Perfeito? Então, a exigência de defensor para o inquérito policial se aplica somente aos agentes de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Mas o parágrafo 6º diz o seguinte: olha, o mesmo direito que assiste aos servidores públicos previsto no artigo 144 também se aplica aos militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica, previstos no artigo 142 da Constituição Federal, e também a Segurança Nacional, previsto no artigo 142 da Constituição Federal, se aplicam a eles também, caso eles façam uso de força letal e cause dano, lesão a alguém ou mate alguém, ok? Em razão do uso de força letal, se aplica a eles, então, se eles estiverem no cumprimento de uma missão de garantia de lei e ordem. Exemplos nós temos ao monte. Estado do Rio de Janeiro, ano passado nós tivemos lá garantia de lei e ordem, certo? A Força Armada nas ruas, o Exército na rua, ok? Ou seja, se um militar do Exército, numa missão dessa de garantia de lei e ordem, fizer uso do seu fuzil e, ao efetuar um disparo, ele, por exemplo, acerte o inocente, ok? Ele vai ter que responder criminalmente, logicamente, ali pela imperícia, pela imprudência dele em manusear seu armamento, e nesse inquérito policial que vai ser instaurado para apurar a conduta dele, se aplica o disposto no artigo 14A. Mas se aplica por quê? Porque ele só está executando uma missão de garantia de lei e ordem. Caso não esteja nessa condição, não se aplica o disposto no artigo 14A. Então atenção, pessoal. É importante dizer também que o artigo 14A somente se aplica àqueles servidores que estejam no exercício da sua função. Ou seja, o policial militar que, no horário de folga, a paisana, ele vai para uma boate, para uma casa noturna, se divertir, para um show com os amigos, e lá dentro ele arruma uma confusão, ou alguém vai para cima dele, ele puxa uma arma e efetua um disparo, a ele não se aplica o artigo 14A. Estamos falando tão somente dos servidores que estiverem no exercício da sua função. Então, recapitulando, para a gente fechar isso aqui. O artigo 14A diz que é direito de constituir defensor em inquérito policial aos agentes que atuem na segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal. Perfeito? Será então citado para apresentar sua defesa, para nomear um defensor em 48 horas. Caso não seja nomeado, será então intimado à instituição a qual o servidor está vinculado, para que a instituição indique, no prazo de 48 horas, um defensor. Perfeito? E o parágrafo 6º diz que o artigo 14A, que em regra só se aplica aos agentes do artigo 144, também se aplicará aos agentes do artigo 142, se estes se encontrarem na execução de missão de garantia de lei e ordem. Perfeito? Marinha, Exército, Aeronáutica e Força Nacional, se estiverem no exercício, portanto, de uma missão de garantia de lei e ordem, e a eles também se aplica o disposto aqui no artigo 14A. Perfeito? Então, pessoal, essas eram as nossas considerações a respeito do inquérito policial. Perfeito? Nós finalizamos, portanto, a análise dogmática, todos os dispositivos, o comentário de todos os dispositivos do inquérito policial, ok? A partir da leitura do Código de Processo Penal. E agora nós vamos finalizar comentando com vocês a respeito do direito de defesa no inquérito policial. Como eu já mencionei acima, a Lei 13.245 de 2016, ok? Ela alterou o Estatuto da OAB e passou a dizer que a nulidade absoluta, a ausência de um defensor no interrogatório do preso, caso ele exija um defensor. Então é importante dizer que a Lei 13.245 de 2016, que alterou o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, não instaurou o contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Não é isso. Ela tão somente disse que, caso seja exigida a presença de um defensor e seja negado, então estaremos diante de uma nulidade. Perfeito? Bom, além dessa alteração trazida pela Lei 13.245 de 2016, é importante também a gente comentar com vocês e, na verdade, provocá-los
a ler a Lei 13.432 de 2017. Atenção, Lei 13.432 de 2017, que trata da investigação criminal defensiva, ok? Essa lei, pessoal, é a lei do detetive particular. Cada vez mais, pessoal, é comum que nas investigações criminais, ok, a defesa não assuma um papel meramente passivo, no sentido de que, olha, vamos deixar o delegado de polícia investigar e ao final da investigação dele nós vamos para a ação penal, brigar ali então pela absolvição, enfim. Cada vez mais é importante da defesa assumir uma posição de protagonismo, uma posição mais ativa ainda na fase de inquérito policial. Ou seja, com fundamento na Lei 13.432 de 2017, para fazer então essa investigação criminal defensiva, a defesa pode, por exemplo, determinar que seja feita uma perícia à parte. Okay? Podem contratar um perito para fazer uma perícia à parte, fazer um laudo pericial à parte. É possível confrontar as provas técnicas feitas pelos órgãos oficiais de investigação, pela Polícia Civil, Polícia Federal. É possível, em razão da investigação criminal defensiva, fazer uma contraprova. É possível fazer, por exemplo, uma prova pericial de conteúdo relacionado a conteúdo presente nas redes sociais, na internet, contratar um detetive para conseguir verificar acessos em determinadas contas, e-mails enviados, enfim, tudo isso faz parte da investigação criminal defensiva, perfeito? Então leiam, Lei 13.432 de 2017. Em resumo, quando falamos em investigação criminal defensiva, estamos falando na postura ativa da defesa, uma postura ativa do investigado para, ainda em sede de inquérito policial, construir elementos que possam ser usados em seu favor em uma eventual ação penal. Então, a investigação criminal defensiva tem por finalidade tirar das mãos do delegado de polícia a exclusividade na investigação, confrontar uma perícia feita pelo órgão oficial de perícias, confrontar uma prova técnica através, logicamente, de conhecimento técnico. Eu vou contratar um técnico específico para fazer uma perícia automotiva, uma perícia digital, verificar, por exemplo, se uma prova, olha, essa foto ela foi ou não foi modificada através de algum programa, enfim, verificar se aquilo ali é uma montagem, se aquele vídeo teve ou não teve edição. Ou seja, eu posso, na investigação criminal defensiva, produzir elementos em favor da defesa para contrariar, para rebater a investigação feita pelos órgãos oficiais de investigação. Perfeito? Bom, pessoal, então, feitas essas considerações finais, nós concluímos aqui a nossa unidade 4, que é o estudo relacionado à investigação preliminar, especificamente inquérito policial. Finalizamos, então, a unidade 4. Na próxima unidade, a unidade 5, nós vamos trabalhar a ação penal. Estaremos tratando, portanto, agora, na próxima unidade, da atuação jurisdicional, né? O exercício da ação penal, o exercício da pretensão acusatória pelo Ministério Público, pelo ofendido, enfim, nós vamos analisar isso com mais calma na unidade 5. Então, finalizamos aqui inquérito policial, finalizamos investigação prévia. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar e que eu esteja sendo mais claro e objetivo possível. Mais uma vez, repito, estou à disposição de todos nas minhas redes sociais, nos meus contatos profissionais, podem me procurar para elucidar qualquer dúvida, estamos aí em constante contato, ok? Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus.